Bom dia, meus queridos, amados e amadas, filhos e filhas de Deus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez estudando a palavra de Deus nesse alimento diário que tem vindo para nós todos os dias através desse canal maravilhoso, não é mesmo? E hoje nós vamos mais um tema que fala muito forte aos nossos corações, às nossas mentes, aos nossos ouvidos e nos traz o entendimento com a mentalidade de Deus, de Jesus. E por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus, que é a Bíblia, traz a mente de Deus. E para conhecermos a mente de Deus, conhecemos a Bíblia. Para que façamos segundo a vontade de Deus, que é a coisa mais inteligente que podemos fazer. Eu costumo falar para as pessoas que não dá para discutir com Deus. Deus é supremo, é absoluto, é Ele que sabe todas as coisas, é Ele que determina tudo que devemos fazer, a forma que devemos fazer. E quem é inteligente, quem tem juízo, obedece. Amém? Hoje nós vamos estar lendo aqui uma passagem que é uma das passagens mais importantes que eu vejo, né? E está lá em João, capítulo 3, versículo 16 e 18. Provavelmente você conhece, você já ouviu falar pelo menos. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, na suprema sabedoria dele, ele entendeu que o mundo precisava de um sacrifício perfeito. E ninguém, nem nada nesse mundo era perfeito ou é perfeito até os dias de hoje. E Jesus, que é o Filho de Deus unigênito, seria esse sacrifício. Mas imagine que você como um pai, como uma mãe, sacrifique seu filho, jogue ele num lugar terrível, tenebroso, para ele ser humilhado, machucado, sacrificado, excluído do meio, através das coisas mais cruéis que um ser humano poderia sofrer, através de uma perseguição absoluta, através de uma crucificação, uma cruz. Foi isso que Deus teve que passar por amor a nós, por amor ao mundo. Então essa é a palavra. É que Deus amou o mundo, amou a todos nós, tanto, mas tanto. E a única forma dele salvar esse mundo era com o sacrifício do Deus vivo, que é o Filho dele. Tamanho foi o tamanho do pecado, o problema que nós acabamos sendo envolvidos por intermédio lá quando Adão e Eva trouxeram o pecado para o mundo. O pecado manchou o mundo, sujou o mundo. E somente um sacrifício perfeito poderia nos dar a segunda chance, a segunda oportunidade. E esse sacrifício perfeito é e foi e continua sendo Jesus. Amém? Então Deus falou: eu vou mandar meu filho Jesus para a terra, para que ele salve essa humanidade. E quando Jesus nasceu, que ele veio de uma mulher, ele nasceu do corpo de uma mulher, Maria, a mãe dele. Ele só podia vir ao mundo como qualquer ser humano, do corpo de uma mulher. Era a única forma de Jesus entrar nesse mundo, porque Jesus pertence a um outro mundo, ao qual nós também vamos pertencer. Porém, o pai de Jesus é Deus. Então, de uma forma sobrenatural, foi inseminado em Maria, Jesus. E ele veio a esse mundo, e ele veio transformar esse mundo. Mas como Jesus transformou esse mundo? Com os conhecimentos que ele tem de Deus, do reino de Deus. E ele, apesar de ser humano, ele trouxe toda uma bagagem celestial, de Deus, do outro mundo, que é o reino dos céus. E ele veio nos ensinar. Ele veio como Salvador e também como professor. E ele deixou para nós toda essa bagagem, as escrituras, a palavra dele. E junto com isso, a nossa fé. E o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você nunca viu Jesus. Enquanto você estiver vivo nesse mundo, provavelmente você não vai ver. Mas nós temos a certeza absoluta que ele existe e está olhando para nós. E é o nosso Salvador. É o nosso advogado, é o nosso amigo. E ele tem o maior prazer que cada um de nós nos voltemos para ele, para que ele possa salvar. É esse o objetivo de Jesus, sempre foi. Agora tem algumas coisas que é muito, muito importante. Porque junto com a palavra que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que é muito lindo, Deus nos amou, que bom, Deus nos ama, e mandou o Filho dele. Então o preço que ele pagou foi altíssimo, portanto o amor dele é altíssimo. Mas tem mais detalhes. Diz aqui também, no versículo 17,
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem crê em quem? Se nós crermos que Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, veio a esse mundo para nos salvar, nós estamos salvos. Nós não estamos condenados, porque nós cremos. Então, a salvação vem pelo crer. Eu tenho que crer que Jesus veio nesse mundo, porque muitas pessoas não creem. Muitas pessoas acham que isso aqui é uma fábula, que a palavra de Deus é uma história, é um livro que alguém escreveu. Mas não, é sobrenatural. Agora, continuando, diz assim: porque quem não crê no nome de Jesus, o unigênito Filho de Deus, está condenado. Então existe essa observação. Deus fala: eu mandei meu filho, mas vocês têm que crer no meu filho, que meu filho Jesus é o Salvador do mundo. Porque se você não crê, o sacrifício dele não vai valer para você. E você não vai ter uma segunda chance. Ou seja, você vai morrer e vai para um lugar horrível. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu estava sentado numa praça e eis que veio um senhorzinho, já bem avançado na idade, imagina assim uns 85 anos. E ele veio e sentou-se do meu lado. E ele queria muito conversar e eu dei toda a atenção para ele. E ele começou a contar dos problemas, das dificuldades da vida dele, que ele estava nervoso, que ele estava bravo. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Mas ele falou assim: mas Jesus não existe. Isso aí é coisas que inventaram. Jesus isso aí é uma fábula. Jesus não existe. Aí eu respirei fundo e falei com ele da seguinte forma. Eu falei: tá bom, então o senhor acha que Jesus não existe, que Deus não existe, que o mundo é somente isso aqui, e quando o senhor morrer não acontece nada, o senhor simplesmente vai sumir, evaporar, vai deixar de existir. Ele falou: exatamente isso que eu penso. Eu falei: mas tá, a palavra de Deus diz que aquele que crê, essa palavra, será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Então eu queria que o senhor raciocinasse um pouquinho. Irmãos, isso que aconteceu comigo faz mais de 20 anos, aproximadamente em torno de uns 20 anos, mais ou menos. Então, supostamente, esse homem já morreu, já saiu desse mundo. Então, dependendo do que ele fez com a palavra que eu passei para ele, é o que está acontecendo com ele hoje, na onde ele estiver. Então, ele falou que Jesus não existe. E eu falei para ele o seguinte, falei: então tá, vamos supor que Jesus não exista, mas o senhor crê nele. O que o senhor vai perder com isso? Ele falou: nada. Se Jesus não existe e eu creio nele, não vai ter validade nenhuma a minha crença. Eu falei: tá. Agora imagine o senhor, se Jesus existe e o senhor crê nele, a palavra de Deus diz que pelo fato do senhor crer nele, o senhor vai ser salvo. O senhor quer arriscar o seu futuro eterno numa ideia que o senhor tem que pode estar errada, porque o senhor não tem certeza se Jesus existe ou não existe. O senhor tem como provar que Jesus não existe? Não tem como provar. Falei: então não é melhor que o senhor creia? Porque se Jesus não existir, o senhor não vai perder nada, mas se Jesus existir, o senhor vai ganhar a salvação. Aí ele raciocinou, não sei a decisão que ele tomou. Espero que vocês tenham entendido. Porque se um de vocês que está aí me vendo, me ouvindo, falar assim: o que ele está falando é uma bobagem, Jesus não existe, Deus não existe. E se vocês estiverem errados, vocês vão perder a salvação. E a palavra de Deus diz que aquele que não crê está perdido, condenado. Ou seja, vai morar no inferno para sempre. Porque nós vamos sair dessa vida aqui, mais cedo ou mais tarde. Todos nós vamos morrer para esse mundo, mais cedo ou mais tarde, crendo em Jesus ou não. Então não é muito mais inteligente crer em Jesus? Porque é sobrenatural, a fé é sobrenatural. Quando nós começamos a buscar Jesus, a conhecer Deus, a fé vai entrando dentro de nós de uma forma tão forte, tão poderosa, que nós jamais negaríamos a nossa fé, a nossa certeza absoluta que Jesus, que Deus está no céu e está olhando para nós. E a palavra dele é muito clara: aquele que crê em Jesus já está salvo, aquele que não crê e já está condenado. Então, se a pessoa estiver errada no relacionamento que ela tem, na forma de pensar dela, e ela falar: eu não creio em Jesus, e ela morrer dessa forma, não crendo em Jesus, ela vai estar condenada, literalmente vai para o inferno. É isso que a palavra diz com toda clareza. Então, não adianta a pessoa falar: eu creio ou eu não creio. A pessoa tem que ter certeza do que ela está falando. E a única certeza que nós temos é que Deus existe em si. Senão, como você explicaria a sua existência? Você falaria: é uma coincidência. Meu pai encontrou com a minha mãe lá, eles tiveram um relacionamento e eu nasci. Mas você é uma pessoa
uma pessoa isolada, no meio de milhões e milhões de probabilidades. Quando no relacionamento sexual dos nossos pais, houve ali milhões de espermatozoides e apenas um foi escolhido. Esse um é você e eu. Nós somos escolhidos, não tem como duvidar. O fato de estarmos vivos já é uma prova que o milagre existe, e existe sim. E que milagre é esse? Quem poderia ter tamanha sabedoria, conhecimento, poder para criar uma raça inteira, um mundo inteiro, com toda a complexidade que existe no mundo? Somente Deus. Então é uma loucura falar que Deus não existe, ou uma loucura maior ainda, falar que não crê, porque você está condenando a si mesmo a morar eternamente no inferno. E se cada um de nós perguntarmos, você quer morar num lugar lindo, maravilhoso, um lugar celestial, o reino de Deus, quando tudo é perfeito, onde não tem dor, não tem tristeza, não tem angústia, não tem corrupção no mundo, não tem maldade, é maravilhoso, é perfeito? Ou você quer morar num lugar tenebroso, horroroso, cheio de dor, cheio de sofrimento, 1000 vezes pior do que esse mundo que já é difícil? Você quer morar no céu ou no inferno? A palavra é muito clara. Aquele que crê está salvo. Aquele que não crê já sabe para onde vai. Palavra dura, mas necessária, meus queridos e queridas. Essa é a palavra de hoje. Uma palavra curta, uma palavra bem como uma flecha que acerta o alvo, né? Uma palavra dolorida até. Mas é a verdade. E esse é o caminho, a verdade e a vida. Jesus. E ninguém chega a Deus se não for por Ele. Somente existe uma salvação. Jesus. Só Ele. Só Ele pode nos salvar. E Ele quer nos salvar. A mim e a você. Amém? Vamos orar? Leve seus pensamentos a Deus. Feche os olhos. Senhor nosso Deus, Pai querido, nosso Jesus, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Deus, por ter enviado seu Filho unigênito. Com certeza, doeu muito ver seu Filho aqui sofrendo, crucificado, para levar os nossos pecados sobre ele. Obrigado por essa segunda oportunidade que o Senhor nos dá, por teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. E eu creio também que muitas e muitas pessoas se estão aí pensando que, de alguma forma, duvidando, que a partir desse vídeo aqui vão repensar e vão escolher o que é certo e o que é bom, que é o Senhor. Toda honra, toda glória, Senhor, Pai, todo louvor e adoração para sempre. Amém? Amados irmãos e irmãs, obrigado por vocês que chegaram até aqui, que estão assistindo o vídeo, que têm acompanhado os vídeos. Tem muitos vídeos aí para trás e vai ter muitos para frente também. É um vídeo todo dia. É esse o acordo que eu fiz com Jesus. Colocar um vídeo todos os dias. Enquanto Ele me der forças, eu vou fazendo isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês dêem o like aí, que é importante para que o canal cresça. Faça comentários. Espero que vocês também se inscrevam. É muito importante que vocês se inscrevam. Espero que vocês apertem aí o botão sininho para que chegue automaticamente para vocês. Todos os dias, às 9 horas da manhã, vai ter um vídeo esperando por você. Você vai aprender aos poucos. Talvez para você que conheça bastante da Bíblia, você ache muito simples as formas que eu coloco aqui, mas para alguém que está chegando, e é o objetivo, é para as pessoas que são novas na fé, é para que tenha um crescimento dosado, dia após dia. Dia após dia. E também vai buscar na Bíblia. Hoje nós estudamos João capítulo 3. Leia a Bíblia. Aprenda do próprio Deus. É a palavra dele que está aqui. Você lê na Bíblia, você vai estar aprendendo o próprio Deus. Tá bom? Obrigado por cada um de vocês. Deus abençoe o dia de vocês. Que seja um dia lindo, um dia de paz, um dia de alegria, um dia próspero, um dia de muitas boas notícias. Que tudo vá bem na sua vida. Em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Fica com Deus.